Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. Você sabe o que é um provérbio? Provérbios são ensinamentos valiosos que são resumidos em sentenças curtas, simples e de fácil compreensão. Você conhece algum provérbio popular? Vamos ver alguns? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pressa é inimiga da perfeição. As aparências enganam. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Cachorro que late não morde. Cavalo dado não se olha os dentes. De grão em grão a galinha enche o papo. Mentira tem perna curta. O jovem rei Salomão, quando começou a reinar, substituindo seu pai Davi, pediu ao Senhor que lhe concedesse sabedoria para poder julgar o povo de Deus com retidão. Deus se agradou disso e lhe concedeu mais sabedoria do que todos os governantes que vieram antes dele e que vieram depois dele. E com essa sabedoria que pediu a Deus, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios para poder ensinar o povo, dos quais estão reunidos muitos deles nessa coletânea que nós chamamos de o livro de Provérbios. Nós aprendemos com eles o segredo de obtermos a sabedoria necessária para o dia a dia. Basta respeitar o Senhor e os seus ensinamentos, porque quando nós respeitamos o Senhor, diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela serve como trava, como impedimento para nós não pecarmos contra o Senhor. Quando nós conhecemos o amor de Deus, tudo aquilo que Ele fez por nós, o que Ele pagou para nos remir, para nos resgatar, para nos fazer seus filhos, isso nos impede de querermos pecar, de fazer algo que venha transgredir, que venha entristecer, não apenas pelo medo e temor do que vai acontecer, pelas consequências, mas também para que nós venhamos fazer aquilo que é bom aos olhos do nosso Deus, agradar ao nosso Senhor. E Provérbios nos ajuda dessa forma, porque ele sintetiza muitos princípios, muitos conselhos, ensinamentos, tornando uma maneira fácil da gente entender e memorizar os caminhos da verdade. Esses conselhos nos ajudam a lidar conosco mesmo, com os outros, com Deus, nos ajuda a desfazer os nossos erros, a tomar decisões mais assertivas, a lidar com sonhos e frustrações, com fracassos, nos mostra como buscar soluções, restauração de problemas, de dificuldades pelas quais nós passamos. Vejamos então uma visão panorâmica deste livro. O autor é o próprio Salomão e ele escreve todos os provérbios na mesma época em que ele viveu. Versículo-chave, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. A palavra-chave, sabedoria. Um esboço do livro. Uma das maneiras da gente estudar o livro de Provérbios é dividi-lo pelos aspectos da sabedoria que apresenta no livro. No capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos uma personificação da sabedoria, ou seja, a sabedoria apresenta-se como sendo uma pessoa. Ela diz, no capítulo 8, por exemplo, ela apresenta como se fosse uma pessoa dizendo: eu, a sabedoria, aconselho. No versículo 12, por exemplo, do capítulo 8, diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo o conhecimento e a discrição. Lá no versículo 35, 36, porque o que me acha
acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse texto é a personificação da sabedoria. Aqui a sabedoria toma forma, a expressão quase humana, como se fosse uma pessoa falando. E essa personificação vai se manifestar de uma maneira completa na pessoa de Jesus Cristo, que cumpre pessoalmente, plenamente, a personificação da sabedoria. Uma outra maneira da gente estudar também o livro de Provérbios é através dos princípios que estão aí no capítulo 10 até o capítulo 29. São vários princípios ou ensinamentos ou doutrinas que são demonstrados para mostrar o que é a verdade pela qual nós devemos andar. E nos capítulos 30 a 31 tem ensinamentos práticos, escritos por Agur e pelo rei Lemuel, que não estão nas escrituras. São personagens que aparecem, mas eles não fazem parte da genealogia bíblica. Eles provavelmente são ismaelitas. Há também uma outra maneira de fazer uma leitura do livro, é através dos autores ou nomes mencionados no início de cada coletânea. Na verdade é de Salomão, capítulo 1 até o capítulo 9, capítulo 10 ao 24, 1 ao 9, a introdução aparece o nome de Salomão. Tem as coletâneas que nós temos aqui dos capítulo 10 ao 24. Dos capítulos 25 ao 29 é uma compilação que foi feita pelos homens sábios no tempo do rei Ezequias, mas na verdade eles juntaram escritos de Salomão e juntaram aos rolos do livro de Provérbios, que foi o próprio Salomão que escreveu, mas que foram compilados por escrivãos da época do rei Ezequias. E o capítulo 30 e 31 atribuídos ao Agur e Lemuel. Provérbios numa única sentença. O sábio dá instruções claras e preciosas a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. É isso que fala o livro. Veja as formas de ensino dentro do livro de Provérbios. Capítulo 19, versículo 12, diz assim: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. São provérbios que fazem comparação. Usa a palavra como para fazer uma comparação. Também um outro tipo de maneira é usando a palavra mas. Provérbios capítulo 27, versículo 7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Faz um contraste, mas para uma alma que tem tudo, ela é capaz de pisar até o favo de mel, mas aquela que é faminta, até o amargo parece mel. Faz um contraste. Aí no capítulo 15, versículo 23, uma outra maneira de ensinar. Tem a palavra para fazer uma avaliação. Vamos ver lá. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é? É para fazer uma avaliação. O foi usado aqui nesse sentido. Capítulo 22, versículo 1. A palavra-chave é melhor que, para fazer prioridade ou priorizando. Vamos ver o exemplo. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, melhor do que é prioridade. Outra maneira de ensinar, Provérbios capítulo 20, versículo 4. Por isso, ou pelo que, servindo como uma advertência. O preguiçoso não lavra
por causa do inverno, pelo que, na cega ou na colheita, procura e nada encontra. Então, o provérbio que faz advertência. Um faz comparação, o outro faz contraste, o outro provérbios que faz avaliação. Aí nós temos um provérbio que mostra prioridade e provérbios que fazem advertências. Personagens no livro. Aparecem alguns personagens principais em Provérbios. 4 primeiros personagens descrevem níveis de tolice que um homem longe do Senhor pode alcançar. Mas o último revela o alvo que Deus tem para os seus filhos. Vamos ver esses níveis de tolice então. Vejamos então o primeiro personagem, o ingênuo. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Provérbios 14, 15. Sabe como que é as características de uma pessoa ingênua? É aquele que não tem capacidade para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que não tem filtro moral para fazer as escolhas. Todo mundo é bonzinho. Que não tem objetivo na vida, os outros controlam a vida dele, além de ser influenciado por todo mundo, inclusive pelos maus. Não tem capacidade de antecipar as consequências das suas atitudes. É o ingênuo. É facilmente enganado. Tem também um outro personagem que aparece dentro do livro de Provérbios. É o preguiçoso. Diz lá em Provérbios 19, 24, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Vale a pena ler também Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Vou ler na linguagem de hoje que diz: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir só mais um pouquinho. Eu vou cruzar o braço e descansar mais um pouquinho. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará, como um leão armado. Para o preguiçoso tudo é difícil. Tudo está longe demais, tudo está pesado demais, tudo é trabalhoso demais, tudo é impossível demais. Ele não consegue perceber a sua falta de sabedoria. Tem sempre muitos bons projetos na mente, mas nunca realiza nada. Tem também um outro personagem dentro do livro, que é o insensato. Diz lá em Provérbios 12, 15, o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio, que é verdadeiramente sábio, ouve os conselhos. Qualquer um que se acha sábio sem considerar a Deus é considerado louco, também chamado de tolo e louco em Provérbios. O insensato tem um sistema de coordenada fechado. Ele pensa assim: eu sei tudo, eu tenho a sabedoria, eu tenho o conhecimento, eu sou experiente, eu sou profissional, eu já sei, ninguém precisa me ensinar. Olha só a figura. E a gente percebe bem o que é o insensato. Um outro personagem que é descrito dentro do livro é o escarnecedor. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Provérbios recomenda inclusive nem repreender o escarnecedor. Sabe por quê? Porque ele é incorrigível. Ama a zombaria e o escárnio.
é sarcástico, não aceita e não ouve repreensão, odeia ser corrigido, não consegue obter sabedoria, é orgulhoso e arrogante, ele é fonte de constante contendas, não adianta corrigir. E finalmente tem um personagem que o livro aplaude, que é o sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10. Ninguém pode se considerar sábio se não temer o Senhor. Quem é o sábio? De acordo com Provérbios, o sábio é alguém que aprende o ensino, a inteligência, o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, a prudência, o bom senso e a habilidade. Esse é o sábio. Em quarto lugar, Provérbios também tem uma relação com o Novo Testamento. Provérbios aparece no ensinamento do cristianismo, o ensino cristão. O livro de Provérbios foi citado diversas vezes por escritores do Novo Testamento. Vou citar alguns exemplos, tem vários aqui, mas eu vou citar alguns aqui. Em Romanos, capítulo 12, versículo 16, onde está escrito: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde, e não sejais sábios aos próprios olhos. Está fazendo uma citação de Provérbios capítulo 3, versículo 7, onde diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te de todo mal. Ou em Hebreus capítulo 12, versículo 5, quando diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Está citando Provérbios 3:11, quando diz: meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Ou em Tiago, por exemplo, quando diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está citando Provérbios 3:34, onde diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes, dá graça aos humildes. E aí nós temos vários outros textos que estão correlatos, que são citados no Novo Testamento e que são baseados em ensinamentos de Provérbios. E para concluirmos, eu quero lembrar que o livro de Provérbios nos mostra como é a vida de alguém que agrada a Deus e que anda perto dele. Para terminar, eu queria deixar uma sugestão para você. Provérbios tem 31 capítulos. Que tal você escolher um mês que tem 31 dias e ler um capítulo por dia? Quem sabe se você conseguir memorizar pelo menos um Provérbios por dia, ou então tentar passar o dia pensando ou refletindo sobre um texto que te chamou a atenção naquele dia. Isso vai fazer muito bem para a tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós teremos sabedoria para resolver todas as situações difíceis que surgir pela frente. Diz lá assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você tem que guardar alguma coisa no seu coração, guarde a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Até breve.